Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui de axonometrias, continuando, né? Eu tinha prometido esgotar aqui os assuntos, então essa é a axonometria. Hoje falaremos sobre a militar, que é uma axonometria oblíqua. Então, só relembrando aqui, né? Lembrando dos nossos diedros, tá certo? Ok? Em que eu tenho z, x e y, ou y, z, você que define aí, né? E eu tenho o meu objeto sempre, né, plantado aqui, ó, dentro desses planos, né? Plano vertical e plano horizontal. E é nesses três eixos que a gente define aí o desenho que a gente está fazendo, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou marcar aqui os meus eixos. Esse é o meu eixo Z. Eu vou trabalhar primeiro com 45 graus aqui. Então, sei lá, pode ser Y e X, e o Z está lá para cima, ok? Que é isso aqui, ó. Né? São esses aqui que a gente está fazendo, ok? Tá? Vamos lá. Estou trabalhando com 45 graus, então... Lembram do nosso cubo? Então nós vamos continuar aqui, ó. Um cubo de 2,5 por 2,5 por 2,5. Eu estou fazendo aqui não para 75, num formato de A4, né? Então eu tenho aqui, ó. Esse é o meu quadradinho, né? E a minha axonometria militar, ela... Ao contrário da cavaleira, que eu desenho o frontal, e extruso, projeto ela para trás, ou faço o fundo dela e projeto ela para frente, na militar, ela é assim, ó. É como se eu colasse a minha planta ali, e eu extruso isso para cima. Ok? Bom, além dessa diferença... eu tenho diferença no meu fator de redução. X e Y não tem nenhuma redução, né? Mas em Z, sim. A gente encontra na bibliografia, muito se fala sobre o fator de redutor da axonometria militar ser de 2/3. Eu já vi em algumas literaturas, são menos comuns do que a de 2/3, mas se falar em 3/4. Eu prefiro usar o 3/4, tá? Mas eu vou sempre anotar aqui, ó. Eu vou deixar já marcado aqui, ó. X é 1, Y também é 1. E o meu Z, 2/3. Ou 3/4, como eu prefiro. E eu vou explicar por quê. Ele é um pouquinho maior, né? Diferente de 2/3, 3/4, ele é um pouquinho só maior. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu cubo de 2,5 por 2,5, muito bem. Ele está em X e Y, não tem redução nenhuma, ele está aqui. Ipsis litteris, como tem que ser, né? Então, se eu vou dar a minha... eu vou extrusar isso, eu preciso extrusar ele aqui, ó. Para cima aqui. Para cima aqui. Para cima aqui. Não vou precisar mais dele, né? Vou marcar ele aqui. Esse é o meu
Esse é o meu quadrado. Esse é o meu quadrado, que eu estou extrusando. Essa medida como essa, que é o meu quadradinho aqui, ó, tem os 2,5, 2,5, 2,5, porque ela está ainda em x e y, sem redução. O meu z, que são essas arestas aqui que eu estou extrusando, né? Lembrando que eu estou desenhando no papel isso aqui, ó, gente. Eu estou representando em 2 dimensões isso aqui, ó. Tá? Tal qual os nossos diedros do método do Gaspar Monge. Vamos lá, né? Eu quero usar 3/4. Então, uma conta rápida aqui, ó. Se eu pegar 2,5 dividir por 4, vai me dar aproximadamente 0,62, 0,63. 3 vezes 0,63 vai me dar aproximadamente 1,86, 1,87. Tá? Eu estou trabalhando aqui com números brutos, porque, em geral, quando eu lido com esse tipo de perspectiva, não requer, pelo menos nos meus do escritório, não requer tanta precisão assim. Então, eu estou indo lá para 1,60 e pouco. Tá aqui, ó. Então, esse é o meu redutor aqui. Esse é o meu redutor. Vamos lá. Giro o esquadro. Cuidado com esses esquadros. O samba dos esquadros. Né? Eu vou no outro sentido ali, ó. Então, tá aqui o meu cubo. Né? Se você comparar essa perspectiva com a perspectiva anterior, que é a perspectiva da aula passada, a perspectiva ISO, aliás, a perspectiva cavaleira, que ela é mais frontal, essa daqui ela é mais superior, a ponto de eu estar vendo isso, que nada mais é do que o fundo do meu objeto. Né? Então, esse tipo de perspectiva, eu consigo enxergar esse fundo. Diferente da cavaleira, que ela é mais frontal assim, como essa, né? Um pouco mais frontal. Ok? Bom, mas essa cavaleira só pode ser a 45? Não precisa. Eu posso marcar o 45 aqui para você, mas também se você tivesse começado daqui, ó, ia dar no mesmo. Isso também seria 45. Tá? Eu, no caso, estou desenhando um cubo, né? Mas nós vamos avançar com esses desenhos, porque a nossa pretensão é desenvolver desenhos um pouco mais elaborados, aí, principalmente porque a gente está numa academia de arquitetura, né? Então é esperado que o estudante aí desenvolva artefatos com envasaduras, com janelas, com planos elevados, como terraços, platibandas, marquises e etc, etc. Ok? Bom, posso trabalhar com outro ângulo? Posso trabalhar com outro ângulo. Tá? Então, vamos admitir que eu queira inverter isso aqui. Ó. Esse está 45. Né?
que é esse esquadro aqui, ó, que é o 45, tá? Mas vamos, não quero trabalhar com esse mais, quero trabalhar com esse aqui, ó, tá? Então, eu quero trabalhar com esse esquadro aqui, ó. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Consigo? Consigo? Consigo. Eu trago exatamente a planta do meu artefato e eu inverto ela aqui, ó. Tá? Posso fazer isso facinho. Facinho. Né? Venho com ela aqui. E vou desenhar aqui o meu 2,5. Meu 2,5 tá ali. Né? Só não posso esquecer que agora eu tô com o meu 30 e 60, né? Então, se eu coloquei 30, 60 aqui, no caso aqui é 60. Esse sentido aqui, ó, que é o lado de cá, só pode ser 30. Porque só ele vai me dar o ângulo de 90 que tem a planta do meu artefato. Né? Na cavaleira eu trabalho com a fachada, que é o front, e na militar eu trabalho com a planta. Né? Salvo engano, o cubo por cubo eu tenho sempre 90, 90, 90. Então, em planta é o que a gente trabalha aqui, ó, 90, 90, 90. Tá? Venho aqui, ó, e vou desenhar aqui a base, que é a minha planta. Essa é a minha planta. Deixa eu reforçar aqui. Muito bem. E eu tô aqui, ó, com isso. Né? Eu tenho X e eu tenho Y. X e Y não tem fator de redução. Só o Z, que é o zênite, lá para cima, né? Então, vamos lá. Vou extrusar aqui, ó, essa aresta, essa aresta, essa aresta e essa aresta. Estou subindo com eles. Qual é a altura? Eu preciso usar o mesmo. Estou usando 3/4 de 2,5, que vai me dar mais ou menos aí uns 70, né? Mas eu já tenho essa altura aqui, eu já marquei ela aqui, ó. Então eu só vou aproveitar aqui, né? Os meus esquadros. Ah, não consigo, porque eu coloquei isso aqui mais baixo, não tem problema. Vamos marcar aqui, ó. 1,70 aqui, ó. E aí, vamos sair com ele aqui, ó. E, finalmente, eu tenho isso aqui. Então, veja, pequenas semelhanças, né, do que é uma axonometria militar com a axonometria que é a cavaleira. Né? A cavaleira, eu olho de frente, então eu tenho a frente e eu tenho o fundo iguaizinhos. Frente e os fundos. Este aqui eu tenho a tampa e o fundo, o mesmo quadrado, que eu extruso, só que extruso para cima. A cavaleira eu extruso para o fundo, ok? Tem muita similaridade, e aqui, no caso, eu também enxergo o fundo da minha caixinha, né?
ok? Eu estou enxergando o fundo da minha caixinha aqui. É algo parecido com isso. Eu enxergo esse fundo aqui, ó, né? Em que eu pego exatamente a planta e coloco aqui, eu extruso ela lá para baixo, ok? Então aqui novamente eu tenho aqui o meu eixo, né? Esse é o meu Z. Aqui pode ser o meu Y ou o que você quiser. E este aqui é o meu X. E eu tenho aí a minha perspectiva, né? Girei aqui, né? 45 e claro, aqui só pode ser 45, porque senão não vai me resultar o ângulo de 90. Tem que resultar o ângulo de 90 aqui, senão vai estar errado, certo? E eu posso fazer aqui invertido, 60-30, né? E que vai dar a mesma coisa, né? Desde que eu sempre imagine aqui, ó, eu tenho a minha planta aqui, ó, né? E minha planta está aqui, ó. No caso aqui eu vou inverter, né? 30 para esse lado aqui, ó. 30 aqui, né? Esse ângulo aqui é 30 do lado de cá. E o lado de lá, eu giro aqui, ó. E eu tenho o 60 lá, né? Então, bastaria desenhar essa planta aqui. O 30-60 aqui, ó. Né? Vamos para a nossa planta. Que é essa aqui. O meu quadradinho tá aqui, ó. Né? Em que eu só preciso fazer o quê? Extrusar essas linhas, as vértices da minha planta, extrusá-las para cima e marcar o meu redutor, porque aqui eu estou subindo com o Z, que é o meu redutor. Eu tenho um fator de redutor no Z, só para militar, ok? Que é o meu 1 e 60. Muito bem. Vamos lá. Feito aqui. E novamente aqui eu enxergo o meu fundo, né? Ninguém precisa fazer essa achura, não. Eu estou fazendo para chamar a atenção desse tipo de perspectiva, que é algo muito usado, mas muito usado mesmo, na arquitetura. Tá? Pega aí grandes projetos, é muito explorado esse tipo de perspectiva em alguns projetos, tá? Eu mesmo uso muito esse tipo de perspectiva para demonstrar meus artefatos também. Então, no caso aqui é 30 graus e aqui foi 60
graus. Onde, na verdade, eu tenho o mesmo quadradinho que está aqui em cima, ele também está lá na base. Idêntico. Idêntico. Não muda. Tá? Só muda o ângulo dele. Como é que eu vou colocá-lo? Ok? Então, essa é a nossa axonometria militar, que também é conhecida como voo do pássaro. Não por acaso, né? É por conta desta visão que ela nos dá. Ok? Eu vi uma literatura, achei muito curioso isso. O voo do pássaro, a perspectiva do voo do pássaro. Tá ok? E aí, obviamente, esses ângulos aqui, eles vão se repetindo, né? Tem que se repetir, né? Se aqui é 60, aqui, claro, vai ser 60, porque sempre você vai trabalhar com os esquadros paralelos, né? Aqui é 45, aqui também é 45, né? Aqui 30, 30, ótimo. Aqui, ó. Ok? Aqui veio para 30 e aqui veio 60. Tá bom? Espero que vocês tenham aí aproveitado e bons treinos.